Em setembro de 2024, uma equipe de 12 cientistas entrou numa floresta que pesquisadores visitam há décadas. Eles tinham equipamentos de última geração, drones, sensores térmicos e câmeras de alta resolução. O objetivo era mapear a biodiversidade de uma região já estudada. O que eles encontraram não estava em nenhum mapa, não estava em nenhum catálogo científico, e não era uma espécie nova de inseto ou uma flor desconhecida. Era uma cobra gigante, de mais de 8 metros de comprimento, pesando acima de 250 quilogramas, que nenhum biólogo havia catalogado em mais de 100 anos de pesquisa sistemática na Amazônia. E a parte mais perturbadora não é o tamanho. É que o povo indígena Waorani, que vive às margens do rio onde ela foi encontrada, a conhecia há gerações. Eles tinham nome para ela. Eles sabiam onde vivia, o que caçava e quando evitá-la. A ciência, com todos os seus satélites e instrumentos, chegou 100 anos depois. Esse é o tipo de lugar que você está prestes a conhecer. Não a Amazônia dos cartões postais, a Amazônia real, onde 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta escondem animais que desafiam o que você acredita ser possível. Fique até o final, porque o quinto animal que vamos mostrar aqui se comunica com seus filhos antes deles nascerem. E a forma como faz isso só foi descoberta em 2014, usando tecnologia militar. A cobra que os cientistas encontraram em 2024 é a Eunectes acaíma, formalmente descrita no periódico PNAS, o jornal científico mais citado do mundo. Em fevereiro de 2024, ela é a primeira nova espécie de anaconda identificada em mais de 100 anos. O que torna isso extraordinário não é apenas o tamanho do animal, é o que a descoberta revela sobre a Amazônia. Os pesquisadores não estavam explorando uma região virgem nunca visitada por cientistas. Estavam no rio Napo, no Equador, numa área que expedições científicas percorrem desde os anos 1950. A anaconda estava lá o tempo todo. O que estava faltando não era a cobra. Era a tecnologia de análise genética capaz de distingui-la da anaconda verde clássica, a Eunectes murinus, com quem divide o habitat. Brian Fry, biólogo da Universidade de Queensland, que liderou a expedição, declarou que o primeiro espécime que sua equipe mediu tinha mais de 8 metros e meio e precisou de 8 pesquisadores para ser contido com segurança o tempo suficiente para a coleta de material genético. 8 pessoas para uma cobra. A anaconda, sem ser provocada, olhou para os pesquisadores enquanto era contida, avaliando, e então deslizou de volta para o rio como se nada tivesse acontecido. E o dado que os pesquisadores não esperavam. A análise genética revelou que as populações de Eunectes acaíma do norte da América do Sul estão geneticamente isoladas há mais de 10 milhões de anos. 10 milhões de anos de evolução separada no mesmo continente sem ser detectada pela ciência. Se a Amazônia escondeu uma anaconda gigante por 10 milhões de anos, ninguém tem a menor ideia do que mais está lá dentro. Mas se a anaconda representa o que a Amazônia esconde nas águas, existe um animal nessa floresta que existe há mais tempo do que qualquer outra grande ameaça que já atravessou o planeta. Enquanto os dinossauros surgiam e desapareciam, enquanto o continente americano se separava da África, enquanto geleiras cobriam e descobriam continentes inteiros, esse animal ficava exatamente onde estava, perfeito demais para precisar mudar. O Arapaima gigas, o pirarucu
tem um registro fóssil que remonta a 100 milhões de anos. A morfologia do animal que existe hoje, nadando nos rios da Amazônia neste exato momento, é praticamente idêntica à do fóssil mais antigo que os paleontólogos já encontraram. 100 milhões de anos sem uma alteração evolutiva significativa. Um pirarucu adulto pode atingir 3 metros de comprimento e 250 quilogramas. É o maior peixe de água doce do planeta em massa corporal. Mas o dado mais extraordinário não é o tamanho, é o que está dentro das suas escamas. Pesquisadores do Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, publicaram em 2019, no periódico Matter, a análise mais detalhada já feita das escamas do pirarucu. O resultado: as escamas são compostas por camadas de colágeno minerais organizadas em ângulos calculados que absorvem e dissipam energia de impacto de forma mais eficiente do que qualquer material sintético que os engenheiros conseguiram produzir até hoje. A penetração necessária para atravessar a escama de um pirarucu adulto é superior à força de mordida de uma piranha vermelha adulta em frenesi alimentar. As piranhas tentaram por 100 milhões de anos. Não conseguiram. O pirarucu desenvolveu uma armadura que a evolução testou contra todos os predadores que a Amazônia produziu e nenhum conseguiu atravessar. E ainda assim, o pirarucu quase desapareceu. Não por predação natural, por pesca excessiva humana. Em 1990, pesquisadores estimavam que as populações tinham caído mais de 90% em relação aos níveis históricos. 90% do animal mais resistente que a Amazônia produziu em 100 milhões de anos, quase eliminado em menos de 50 anos de pressão humana. O pirarucu tem uma segunda adaptação que nenhum outro peixe de porte comparável possui na Amazônia. Ele respira ar. A cada 5 a 20 minutos, o pirarucu precisa subir à superfície para respirar. Possui uma câmara chamada bexiga natatória modificada, que funciona como um pulmão primitivo, capaz de extrair oxigênio do ar atmosférico. O que isso significa em termos práticos é assombroso. Durante a estação seca da Amazônia, quando os rios recuam e a concentração de oxigênio dissolvido na água cai a níveis letais para a maioria dos peixes, o pirarucu simplesmente respira. Todos os outros peixes morrem por asfixia. O pirarucu sobe à superfície, inspira e continua. É o sobrevivente de todas as extinções, de todas as secas, de todos os ciclos climáticos que a Amazônia atravessou. E hoje, protegido por acordos de manejo comunitário desenvolvidos pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá no Amazonas, a população começou a se recuperar nas áreas onde a pesca foi controlada. O experimento de conservação mais bem documentado da Amazônia provou que quando o pirarucu é protegido, toda a cadeia aquática ao redor se estabiliza. O animal que sobreviveu 100 milhões de anos ainda pode sobreviver, se a humanidade decidir que vale a pena. Existe na Amazônia um animal que a maioria das pessoas imagina como pequeno, discreto e inofensivo por causa do nome: aranha. A palavra ativa imediatamente na mente a imagem de algo do tamanho de uma moeda, que se esconde debaixo de objetos. A Terafosa blonde, a aranha Golias, não é isso. As fêmeas adultas atingem 30 centímetros de envergadura das pernas, do tamanho de um prato de sobremesa. Pesam até 170 gramas. E para quem precisar de uma referência de escala que seja impossível de ignorar, coloque a mão aberta com os dedos esticados sobre uma mesa. A aranha Golias cobre completamente a sua mão e ainda ultrapassa os dedos dos dois lados. Ela é a maior aranha do mundo em massa corporal e a segunda maior em envergadura. E ela caça pássaros, não raramente, regularmente,
Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia documentaram capturas de beija-flores, roedores, rãs arborícolas, morcegos e cobras de pequeno porte. A aranha Golias não tem veneno suficientemente potente para matar um humano adulto, mas ela desenvolveu uma defesa que os aracnólogos consideram muito mais eficiente do que veneno. Quando ameaçada, ela esfrega o abdômen com as patas traseiras em velocidade alta e lança uma nuvem de pelos microscópicos chamados pelos urticantes. Esses pelos têm menos de 1 milímetro de comprimento, são invisíveis a olho nu, flutuam no ar por vários minutos e quando entram em contato com mucosas, olhos ou vias respiratórias, causam inflamação que pode durar 72 horas. Pesquisadores que trabalharam com a espécie em campo descrevem o contato acidental com essa nuvem como uma das experiências mais fisicamente desgastantes de toda a carreira científica. Registros médicos do estado do Pará documentam casos de trabalhadores florestais que perderam temporariamente a visão por até 48 horas após exposição acidental. Uma aranha com 170 gramas, que desenvolveu uma arma química capaz de incapacitar um mamífero 1000 vezes maior do que ela. A evolução não escolheu o caminho mais aparente, ela escolheu o mais eficiente. A aranha Golias vive no solo. Mas o predador que consideramos a seguir chegou a um nível de domínio tão absoluto dentro do seu ambiente que os pesquisadores usaram uma palavra específica para descrever o papel ecológico dele: engenheiro do ecossistema. O Melanosuchus niger, o jacaré-açu ou jacaré negro, é o maior predador aquático da bacia amazônica após a anaconda. Um macho adulto pode atingir 6 metros de comprimento e 600 quilogramas. A força de mordida medida por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas em 2017 chegou a 2.800 quilogramas-força. Para ter a dimensão disso, um carro popular padrão pesa entre 1.200 e 1.500 quilogramas. O jacaré-açu fecha a mandíbula com força suficiente para comprimir um automóvel pela metade. Mas o que os pesquisadores descobriram sobre o jacaré-açu nos últimos 20 anos vai além da força. O Melanosuchus niger regula a qualidade das águas dos rios amazônicos de uma forma que nenhuma intervenção humana consegue replicar. As carcaças das presas que ele consome no fundo do rio funcionam como ponto de decomposição, que libera nutrientes em colunas específicas da água. Seus ninhos, construídos com vegetação decomposta, produzem calor que influencia a temperatura de áreas adjacentes do rio. E os seus locais de seca, onde ele permanece imóvel durante horas, criam depressões no sedimento que se tornam microhabitats para dezenas de espécies de insetos aquáticos. O jacaré-açu não é apenas um predador, é uma infraestrutura biológica que o rio usa para funcionar. A prova chegou de forma dramática. Nas regiões do Baixo Amazonas, onde o jacaré-açu foi caçado até a extinção local entre 1940 e 1970, pesquisadores documentaram colapso de populações de peixes que não tinham nenhuma relação direta com a cadeia alimentar do jacaré. O animal que ninguém imagina ser essencial para os peixes era, na prática, o que mantinha o sistema funcionando. O quinto animal deste documentário é aquele que mais frequentemente provoca silêncio quando apresentado a audiências científicas pela primeira vez. Não porque seja imenso, ou venenoso, ou violento, porque o que ele faz contradiz uma das premissas mais básicas que existem na biologia sobre répteis. A tartaruga da Amazônia, Podocnemis spansa, é a maior tartaruga de água doce das Américas. As carapaças das fêmeas adultas atingem 90 centímetros e os animais podem pesar acima de 60 quilogramas. Mas o dado que entrou para a literatura científica e ainda é citado em congressos de comportamento animal ao redor do mundo foi publicado em 2014 por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Usando hidrofones, microfones subaquáticos de sensibilidade originalmente desenvolvida para detecção de submarinos militares, os pesquisadores captaram algo que ninguém esperava encontrar. As tartarugas se comunicam por infrassom, frequências de som abaixo do limiar, perceptível pelo ouvido humano sem equipamento especializado. E não se comunicam apenas entre adultos. As mães se comunicam com os ovos dentro do ninho antes da eclosão. Os filhotes respondem ainda dentro do ovo. E o estudo demonstrou que esse protocolo de comunicação pré-natal coordena a eclosão simultânea de todos os ovos do ninho, de forma que os filhotes chegam à água em grupo, ao mesmo tempo, aumentando dramaticamente a probabilidade de sobrevivência coletiva em relação à chegada individual. 250 milhões de anos de evolução. O réptil, que a maioria das pessoas usa como sinônimo de lentidão e silêncio, desenvolveu comunicação pré-natal coordenada que a ciência só descobriu por acidente ao usar equipamento militar no fundo de um rio amazônico. A anaconda, que a ciência levou 100 anos para catalogar enquanto o povo indígena a conhecia por gerações. O peixe que sobreviveu inalterado por 100 milhões de anos com uma armadura que o Métis ainda não conseguiu replicar. A aranha que pesa 170 gramas e cega predadores com arma química invisível. O jacaré que o rio precisa para funcionar e que quase desapareceu sem que ninguém percebesse o que estava sendo perdido. A tartaruga que fala com os filhos antes deles nascerem em frequências que o ouvido humano não consegue ouvir. Cada um desses animais existe agora, neste momento, dentro de 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta que a humanidade ainda não mapeou completamente. A Amazônia não é o pulmão do mundo apenas porque produz oxigênio. É o pulmão do mundo porque respira vida de uma forma e em uma complexidade que ainda não entendemos. E o tempo que temos para entender, antes que os habitats desapareçam, é uma variável que nenhum modelo científico consegue prever com precisão. O que é certo é que cada espécie que desaparece leva com ela o conhecimento acumulado de milhões de anos de evolução que nunca vai ser recuperado. Se este documentário trouxe a Amazônia 1 milímetro mais perto de você, deixa o seu like agora. Não é formalidade, é o sinal que diz ao algoritmo que este tipo de conteúdo, construído com ciência real e narração que respeita sua inteligência, merece chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada documentário deste canal é uma expedição e a próxima começa assim que você clicar em inscrever. Boa viagem!